são milhares, né, milhões de pessoas que sofrem com o distúrbio e o mais alarmante, né, e preocupante é que a grande maioria não sabe que tem o distúrbio. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sono Podcast. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que é sobre os distúrbios do sono. E sobre o diagnóstico desses distúrbios, que são inúmeros. E para falar um pouquinho sobre isso, nós temos um convidado ilustre, super especial, Dr. Carlos Maurício. Obrigado. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado pelo convite, é um espaço muito interessante e um tema que nos agrada aí muito, né? Sim, com certeza. Então, já posso me apresentar, né? Eu sou o professor Carlos Maurício Oliveira de Almeida, eu sou médico, neurologista especializado em medicina do sono e trabalho nessa área já há um tempinho, né? E sou professor pesquisador na Universidade Estadual do Amazonas e estou aqui na cidade de Manaus já há um determinado tempo, trabalhando, né, e explorando esse tema que nos agrada, né? A gente Essa está aqui. área, né, do sono. Que bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra recebê-lo. Que isso. E eu tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito legal, muito importante, porque nós vamos discorrer sobre os distúrbios do sono, falar sobre os vários distúrbios que nós temos classificados, né, pela Sim. classificação americana e os grandes grupos dos distúrbios, e as pessoas desconhecem isso, né? Então é importante falar sobre os tipos de distúrbios e como fazer o diagnóstico de cada distúrbio. Na verdade, assim, esse é um tema, né? A gente passou a semana do sono, né? A gente teve um momento que a gente discute isso de forma integrada com várias regionais, né? Da importância do sono para a saúde, né? E você colaborou com isso e nós ativamente participamos, mas então, existe uma estimativa até interessante. Eu não sou bom com números, né? Mas, segundo alguns estudos econômicos, né, o impacto no sono na sociedade americana, né, por ano, há um gasto em torno de 91 bilhões de dólares. Nossa, né? muita coisa. Então, principalmente decorrente do absenteísmo, né? Como consequência de você ter algum transtorno do sono, né? Então, quando você dorme mal, você produz menos, você falta ao trabalho e associado, obviamente, a muitas doenças cardiovasculares, né, que impactam na qualidade de vida e qualidade de trabalho, né? Então, Exatamente. Vamos poder falar um pouquinho, né, desses vários tipos de distúrbios, né? Na verdade, há 80 tipos de transtornos do sono, classificados de acordo com a última classificação de 2024, a classificação internacional que foi revisada recentemente. E a gente pode... Mais de 80, né? Mais nós de temos 80, né? distúrbios do sono. E eles são divididos em grupos, né, doutor Maurício? Sim, sim. Então, a gente tem alguns grupos aí. Se eu poderia explicar para a gente quais são esses grupos? Então, né, de acordo com a última classificação internacional, que foi revisada há mais ou menos 2 anos, há 6 grandes grupos, né, de transtornos do sono, né? Transtornos ou distúrbios, né? Alguns preferem assim. Mas existe... O primeiro grupo são os transtornos de insônia. Tá? Transtorno de insônia é o primeiro grande grupo. O segundo são os distúrbios respiratórios, que a gente vai falar, né, em seguida. As doenças que causam sonolência excessiva, que são as hipersônias, né? O contrário de insônia, né? Hipersônia, né? Ou seja, a pessoa dorme Dorme muito, excessivamente, além, né, do normal. As parassônias, que são distúrbios de transição, né? Muito frequente em crianças e também em determinados grupos de adultos ou idosos. É um tema muito importante hoje em dia, na atualidade. Existem as doenças em que você há um desalinhamento em relação ao ritmo circadiano e o ritmo interno, né? O ritmo externo, então um desequilíbrio, chama transtorno do ritmo circadiano. E o último grupo são os transtornos do movimento relacionado ao sono. Né? São doenças em que você tem um acometimento motor, né, estritamente relacionado ao sono, ao próximo no momento de dormir. Então, existem esses 6 grandes grupos. Obviamente, muitas vezes, a maioria são ainda desconhecidos pela população e pelos próprios médicos em si. É verdade. Então, assim, como a gente tem vários, né, são 6 grandes grupos, hoje nós vamos nos ater mais sobre os distúrbios respiratórios, né? Nós temos, inclusive, uma incidência maior, né, doutor Maurício? A gente tem aí uma predominância
uma estatística, prevalência, na verdade, a prevalência na população brasileira de 33% da população sofrendo com distúrbio respiratório do sono, que é a apneia do sono. E no mundo, nós temos uma estatística de 2020, realizada em 2020, um estudo, que classificou aí uma quantidade muito grande, ou seja, nós temos quase 1 bilhão de pessoas que têm o distúrbio do sono, que é a apneia do sono, esse distúrbio respiratório do sono, como nós chamamos, né? Então, assim, vejam, são milhares, né, milhões de pessoas que sofrem com o distúrbio e o mais alarmante, né, e preocupante é que a grande maioria não sabe que tem o distúrbio. Sofre com o problema do sono sem saber que tem um problema no sono. E aí desencadeia várias doenças, vários distúrbios, principalmente cardiovasculares, né, distúrbios metabólicos, altera o organismo, né, de toda forma, é sistêmico, eu costumo dizer. Yes, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, queria que o senhor contasse para a gente, falasse para a gente sobre como que é feito o diagnóstico, por onde iniciar o diagnóstico do distúrbio do sono, da apneia do sono. Então, assim, os distúrbios respiratórios do sono, a apneia com certeza é a mais frequente, a mais conhecida, embora ainda realmente, como você falou, ainda é subdiagnosticada, né? 33% da população brasileira tem apneia, isso foi um estudo lá do Episono, né, com o Dr. Tufik, a doutora Lia Bittencourt, né, foi um estudo bem interessante. E esse estudo do Episono, naquela época, mostrou que a apneia ela aumenta exponencialmente com a idade, né? Então, um dos fatores associados ao envelhecimento, 33% da população adulta, né? Adulta, sim. Quando chegamos por volta da sexta década, sétima, quase que 60%, né? Na sétima, oitava, 80%. Então, realmente é um distúrbio respiratório, um transtorno do sono muito frequente e subdiagnosticado. E como você disse, está associado a muitas repercussões, né? E uma delas é realmente as repercussões cardiovasculares, né, cerebrovasculares, né, comprometimento cognitivo. Sim. Né? E em relação ao diagnóstico, da apneia obstrutiva do sono, né, a gente teve uma atualização da classificação, né, você requer sintomas, né, sintomas clínicos, e necessariamente você precisa, né, da investigação polissonográfica, ou seja, né, da investigação realizada, né, ou no laboratório ou de forma domiciliar desse distúrbio, contabilizando o número de apneias por hora. Né? Se você tem sintomas clínicos e tem mais de 5 apneias por hora, né, você, né, confirma o diagnóstico no indivíduo adulto. Né? Ou se ele não houver sintoma nenhum, a presença de 15 apneias por hora ou mais, né, você determina o diagnóstico. Lembrando que isso é na população adulta, né? Na população infantil, que também é frequente. Né? É importante falar sobre isso, porque se é subdiagnosticada no adulto, imagina na criança. Com certeza. E muitas pessoas acreditam, na população inclusive, que a criança não tem apneia do sono. Então, que a apneia ela é uma doença do adulto ou do envelhecimento, né, do idoso. Mas a apneia do sono, ela pode acometer qualquer faixa etária. Então, nós temos crianças que têm apneia do sono. E se não tratada, imagina o prejuízo na saúde dessa criança, do crescimento, do desenvolvimento, né, dessa criança. Como que ela vai ser? Né? Como que ela vai chegar na fase adulta? Ela vai se tornar um adulto doente muito cedo. Com certeza, né? Totalmente doente. Então, a gente está falando de uma doença realmente séria e a gente precisa alertar cada vez mais. Então, crianças, jovens, a gente tem paciente, né, em comum, inclusive, são jovens que têm apneia do sono. Então, a gente tem que desmistificar isso. Não é uma doença que atinge o idoso, né? Ou somente o obeso, né? Como muitas pessoas pensam. Existe um estigma muito grande em relação a isso, mas você tem indivíduos, nós temos, né, indivíduos que são apneicos e magros, né? Sim, então, muitos. É um aspecto realmente que me chama a atenção, né? Então, outro dia eu estava conversando com a Letícia. Letícia é uma neuropediatra, colega nossa, inclusive na nossa regional, a nossa colaboradora, que é uma neuropediatra. E ela falando exatamente isso, ela atende muitas crianças, né, com comprometimento cognitivo, ou às vezes com sintomas de hiperatividade e desatenção, né, sugerindo um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e muitas vezes são crianças que têm apneia do sono, né?
as manifestações da apneia na criança, né, na população infantil, são um pouquinho diferentes da adulto, né? Então, geralmente, as crianças não têm muita sonolência, né? Elas são mais... Na verdade, parece que na criança ele dá um start ao contrário, né? A criança que não dorme bem, ela não fica sonolenta, ela fica hiperativa, estressada. São sintomas, né? Neurocomportamentais, né? Então, geralmente, é aquela criança desatenta, aquela criança hiperativa, aquela criança que tem um prejuízo, né? Ela acaba evoluindo com um prejuízo escolar, né? Sim. Então, assim, realmente é um tema bem interessante. A gente está tentando desenvolver uma pesquisa nessa linha junto com a UEA, junto com o Getúlio Vargas, né, investigando essa população com um grupo da Otorrino, né, o Diego lá da UFAM, investigar, né, essa população e fazer um estudo em campo. Interessante, muito bom, porque a gente precisa tratar a criança. Não olhar só, o nosso olhar precisa mudar um pouquinho, né? Sim, olhar mais para as crianças, porque a gente acaba olhando muito para o adulto, né? Até pela prevalência muito, muito alta no adulto e no idoso, chega quase a 80%. Então, a gente olha muito para essa população e acaba que as crianças ficam mais esquecidas, Sim, né? É verdade, isso aí é um... Mas falando do diagnóstico, como o senhor disse, da apneia do sono, então, tudo começa, então, numa consulta, né? Para as pessoas entenderem, começa numa consulta onde vai ser analisado os sintomas, né? Sim. E quais são esses sintomas clássicos da apneia do sono? Então, na população adulta, né, muitas vezes o paciente é um paciente que dorme desacompanhado, né? Então é importante, às vezes, durante a entrevista, né, um paciente dentro do sono, investigar o acompanhante. Então, se ele dorme só, realmente a gente tem essa dificuldade, mas sempre que possível, né, entrevistar também um companheiro, né? Então, perguntar se o paciente ele tem um ronco intenso, né, se o ronco ele é ouvido com a porta fechada, né, se ele acorda com a apneia presencial, né, ou despertar sufocado. Né? Sim. Se tem aqueles engasgos, né? Que as pessoas assim, não, eu não sinto nada, só acordo engasgado. Então, esse momento do engasgo é o momento que a pessoa está em apneia, ela está... Sim, né? E um sintoma muito comum, né, que muitas vezes é confundido, inclusive, com um paciente diabético, é a noctúria. Né? Você despertar várias vezes à noite para urinar. Então, um sintoma que muitas vezes está associado à apneia, e muitas vezes o paciente acha que é por conta do diabetes, né? Ou problema de próstata, no caso de um indivíduo idoso, né? De um homem, mas a noctúria, além desses outros sintomas, né? Pode ser um sintoma da apneia do sono. E é muito clássico, né? Muito clássico esse sintoma da noctúria. As pessoas... Eu atendi um paciente, acho que foi ontem, e ela disse que ela levantava 10 vezes à noite. Já pensou para urinar? Imagina, né? O impacto, né? E a gente, sempre quando falo de apneia, eu gosto de mencionar também, né? Além dos sintomas clássicos, sonolência excessiva, né? Você ter cochilos, às vezes o paciente tem um sono tão fragmentado que ele dorme conversando, dirigindo, né? Isso é um sintoma. Ele pode ter acidentes, muitas vezes os pacientes apneicos graves têm vários acidentes envolvidos, né, de trânsito. 40% dos acidentes são causados por conta de sonolência no trânsito. Né? Então, muito alto isso. E um aspecto interessante é isso. Né? Então, às vezes a gente pensa também só nos sintomas clássicos, mas há sintomas outros. Né? Então, a noctúria é uma dica assim, importante. Né? A cefaleia, né? A dor de cabeça. Às vezes despertar no meio da noite com dor de cabeça, né? Pode também ser um sintoma de apneia por conta da hipóxia, né? Os indivíduos, principalmente com os apneicos graves, fazem muita hipóxia. A hipóxia é um vasodilatador, né? Então você acaba tendo muita dor de cabeça, né? Ou ao despertar no meio da noite. Então acho que é um sintoma importante em relação a isso. Além disso, né? Você entrevistar se esse paciente tem alguma comorbidade, né? A apneia está associada, é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular, para se ele sofre de pressão alta, se tem um pré-diabetes ou diabetes, se tem uma síndrome metabólica associada, se ele teve uma doença cerebrovascular, um AVC anterior, né? A apneia pode ser um fator de risco também para o AVC, que não tem uma causa até então desconhecida. Então é importante mencionar isso para o cardiologista geral, para o neurologista, né, para o clínico geral, para o geriatra, né, desses sintomas tão importantes que
que esses o pacientes paciente podem ter. relatem isso, né? É muito importante mesmo, porque muitas vezes o paciente ele não chega no especialista do sono, né? Ele não chega no nosso consultório, mas ele procura primeiro aonde? O geriatra, ele vai ao cardiologista todo ano, né? Então, isso é extremamente importante, alertar para esses sintomas. Os sintomas. No outro dia eu atendi um colega médico, geriatra, já há alguns anos atrás, né? Ele já tinha uma certa idade e a família trouxe no consultório que esse colega, ele começou a ter falhas de memória durante a consulta médica com os pacientes dele, né? Então ele começou a ter várias queixas de memória e a gente fez a investigação, ele já tinha um declínio cognitivo, não chegou a configurar a demência, né? Um declínio cognitivo leve e uma investigação, né? Mostrando uma apneia muito grave, né? E na medida que tratamos, né, com o aparelho de pressão positiva, o CPAP, ele melhorou assim absurdamente a função cognitiva. Então, um paciente que a gente achava que fosse talvez, né, um Alzheimer, né, em fase inicial, realmente era um paciente que tinha uma apneia, fazia hipóxia, tinha muitos despertares, tinha um sono de qualidade ruim, né? Então impactando as funções. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas vão justamente ao neurologista já com aquele, né, estou com Alzheimer, né? Vou procurando, né, o diagnóstico já indo na linha do Alzheimer, né? Assim, para esse diagnóstico. Aí chega lá e quando é bem investigado, quando é feita a investigação do sono, por isso que é importante avaliar o sono, né? O sono, na verdade, o sono está ligado a vários órgãos, né? Então, a função de todos os órgãos, né? Então, a função cardíaca, a função cognitiva, a função metabólica. Então, o sono deveria ser investigado por todos os colegas médicos. Deveria ser investigado. Se você vai ao teu cardiologista, fazer a investigação do sono é imprescindível, né? Porque a apneia do sono, ela tem todos esses sintomas, né? Então, tem os sintomas noturnos, tem os sintomas diurnos, mas tem paciente que ele quase não tem sintoma e ele tem apneia. Sim, isso é verdade. E ele vai ao cardiologista e ele começa a apresentar um pico hipertensivo noturno. E aí, ao invés de fazer somente o mapa, solicitar o exame para diagnóstico do sono também. Isso é muito importante, porque aí naquela investigação da pressão arterial aumentada, da hipertensão, se faz o diagnóstico do problema de base, que é a apneia do sono. Isso é verdade, é um ponto importante. De uns anos para cá, realmente a gente tem recebido, né? Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa sobre quem nos indica, né? Quem nos procura, né? Quais são as especialidades que nos procuram, né? E nesses últimos anos, realmente, os cardiologistas têm atentado para isso, né? Para a investigação daquele paciente que é o chamado não DIPER, né? Aquele paciente que fez o mapa, tem uma pressão que não tem um descenso adequado, né? Então, a falta de descenso noturno realmente pode estar associado à apneia, pode ser, inclusive, a apneia ser a causa, né? Então, tem nos procurado, isso é interessante. O geriatra, né? Mas eu acho ainda que o sono ele tinha que ser mais inserido na medicina estratégica, na medicina baseada na família, sabe? Porque é o médico lá da ponta que detecta, né? É o primeiro contato do paciente. Então, acho que a gente tem que chegar, né? Na saúde básica, na saúde básica, na atenção básica, né? A gente chegar nessa população, porque aí realmente é o primeiro contato, né? Então, acho que a gente tem ainda um caminho a seguir, né? O sono, a medicina do sono, né? Hoje em dia a medicina do sono é uma área multidisciplinar, né? Sim. Você tem residência médica, mas é uma área multidisciplinar, o fisioterapeuta, o médico, o neurologista, o psiquiatra, o otorrino, e o médico clínico geral pode fazer, né? Pode se especializar nessa área. O sono também, né? Então, a gente tem vários profissionais aí da saúde que podem fazer essa especialidade. Mas, continuando no diagnóstico, então, essa investigação, essa anamnese, essa consulta com o paciente, essa primeira consulta, ela é assim, o primeiro passo ali, né? Para identificar se esses sintomas estão presentes ou não. E as comorbidades, essas patologias associadas, né? Que são... Eu gosto muito, então, assim, é interessante, né? Então, a gente sempre fala, né, que um paciente com distúrbio respiratório, né, um paciente apneico, ele tem
algumas características, né, faciais, né, que a gente realmente atenta para isso, né, uma anamnese estruturada. Eu gosto muito de um questionário que é super fácil, que é o questionário Stop Bang, né? Stop Bang, São também aquelas 8 utilizo. variáveiszinhas, né? Sim. Né? Do inglês, né? Para quem não... Stop Bang é um questionário com 8 variáveis, né? Uma delas, você ronca, né? Você sente cansaço, né? Você tem pressão alta, né? Você tem pressão alta, né? Ou você toma medicação, né? Você tem um IMC acima de 35, uma circunferência cervical acima de 41 na mulher ou 43 no homem, né? Então, se você pontuar mais de 3, você tem um risco intermediário, mais de 5, o risco elevado, e necessariamente um risco intermediário você tem que fazer uma investigação, uma polissonografia. Aí né? já parte para o exame mesmo, para né? o Específico. Exame, eu acho que eu utilizo até meus técnicos Sim. da clínica, eu ensino, né? A aplicação desse questionário, né? Então eu acho que isso facilita muito, né? Na entrevista, tanto no ambulatório privado quanto no SUS, a gente tem usado rotineiramente isso. Os questionários, os questionários estruturados. E a gente também tem o questionário de sonolência diurna, Sim. né? Que também é um questionário validado. Esses questionários são questionários validados, né, do sono, que nos dão um norte, né, que fazem um mapeamento ali, se o paciente tem alto risco ou não de ter o distúrbio da apneia do sono. E aí nós temos um questionário validado que é o de sonolência diurna. O questionário... É o questionário de sonolência excessiva ou questionário de Epworth, né? Existem vários questionários de sonolência excessiva. Esse, que particularmente a gente usa bastante, ele mede a sonolência crônica, assim, pelo menos nas últimas semanas, né? Então, você testa a sonolência em situações cotidianas, né? São aquelas 8 situações cotidianas. Se você tiver mais de 10 pontos, você tem sonolência excessiva, tá? Então, é um questionário fácil. Depois a gente pode, né, passar para os nossos ouvintes, né? Um questionário, acho que é até bom, né? Quem está nos ouvindo, né? Fazer um linkzinho, de repente pode criar um link para testar. Né? Isso, deixar o questionário na nossa rede social. Aí você clica lá no link e aí você vai responder. É um questionário bem interessante. É bem simples, fácil de responder, bem tranquilo. Assim, a sonolência tem múltiplas causas, né? É importante falar que uma delas pode ser a apneia, né? Sim. Então, é um questionário que não é especificamente não é direcionado para a apneia, mas para a sonolência de uma forma geral. Mas a gente acaba aplicando na hora que está avaliando o paciente. É mais um ponto, né? Quando o paciente fala, eu tenho sonolência, sou sonolento, eu tenho sonolência durante o dia. Então, como é uma coisa muito subjetiva, eu acho que ele dá um norte para a gente em relação à sonolência. Sim. Porque aí depois também é legal, porque a gente reavalia esse paciente e acaba utilizando ele novamente. Para ver o grau de sonolência. Será que o teu grau de sonolência melhorou ou não? Porque como é algo subjetivo, é difícil mensurar, né? Sim. A gente usa até no segmento, né? A gente, por exemplo, o paciente que está usando CPAP, né? É um paciente com apneia moderada grave, ele está, né? Se de repente tem um vazamento, ele não percebe, ele começa a piorar a sonolência, né? Então, essa é uma dica, né? A gente, durante o acompanhamento, provavelmente que ele está sendo subtratado, né? Então, e acontece, né? Então, por isso que o acompanhamento no tratamento, ele tem que ter acompanhamento. Senão, o paciente acaba usando um equipamento que ele acredita que está dando certo, que está tratando e não está tratando totalmente. Mas, falando ainda do diagnóstico, tem a anamnese, os sintomas, né? Avaliar essas questões dessas patologias associadas, né? Que estão relacionadas ao distúrbio respiratório, né? A gente tem várias cardiovasculares, mas a gente tem também doenças pulmonares também, né? A gente tem o DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que também tem associação com a apneia do sono, né? Tem a hipoventilação da obesidade, ou seja, aquele paciente obeso, que ele não ventila bem, né? Não respira bem, porque tem toda a questão da obesidade envolvida. Ele também tem associação com a apneia. É verdade, como você disse, né? A apneia é uma condição muito prevalente. 33% da população tem, né? Um em cada 3. Né? 1 em cada 3 tem. Então, ela tem muitas comorbidades, né? E assim, nesses últimos anos, a gente tem observado o estudo da associação da apneia com várias outras doenças, né?
doenças cardiovasculares, a asma, né? A Asma asma, né? Muitos pacientes com asma, a Principalmente apneia piora a pós-pandemia, asma, né? né? Eu recebi muitos pacientes depois asmáticos. Eles foram asmáticos na infância e aí, pós-pandemia, a asma acabou retornando, voltou, né? Exacerbou novamente. E aí foi descoberto a apneia do sono Sim, junto. E a gente sabe que se o paciente não tratar, aquele paciente asmático e tiver apneia, ele vai ter mais vai. crises, É, né? o paciente, acho que dentro das doenças do sono, a apneia realmente talvez seja a doença mais pró-inflamatória, né? Ela é Né? muito inflamatória. Você tem com certeza a hipóxia, né? Você tem a hipóxia, a liberação de radicais livres, você tem fatores inflamatórios decorrentes disso, então realmente né, é até fácil de entender Os porque você despertares, os próprios despertares, né? Você despertar várias vezes, né? Você tem sim, sim, descargas adrenérgicas no teu organismo e isso também inflama, né? Também é inflamatório. e realmente faz todo sentido, né? De você ter uma doença de repente, uma doença, né, alérgica e ser potencializar pela própria apneia do sono, né? Então isso aí. E eu gosto de assim de tocar num assunto que é a apneia do sono no idoso, sabe? Algo assim, sabe, que me intriga, E porque existe um tabu sobre isso, né? Você né, tipo assim, não sei se chega a ser tabu, mas um paradigma. A gente recebe os pacientes e as famílias falam, mas ele é idoso, né? Então, isso é normal do não, idoso, roncar é né? normal, Todo idoso né? ronca, né? Então, não, isso é normal. Não é normal, né? Roncar não é normal em momento algum da vida. Roncar não é normal na infância, não é normal na idade adulta e nem no idoso. O ronco significa uma dificuldade respiratória. Sim. E se tem ronco, precisa ser investigado, Sim, né? e porque realmente é um assunto difícil, né? Primeiro que realmente tem uma dificuldade muito grande, né, do diagnóstico nessa população, né? Se você submeter o idoso a né, um diagnóstico na polissonografia, seja na clínica, seja ao nível domiciliar, realmente é estressante para a família, para o idoso, né? E a percepção que eu tenho realmente é um assunto pouco explorado, sabe? Eu acho que a gente tinha que... Teve alguns anos atrás uma campanha de sono na população idosa, não me lembro o tema assim, mas eu acho que eu acho que a gente devia voltar, sabe? Que a gente está envelhecendo, Verdade. não A é? população está envelhecendo cada E a vez gente tem que mais. cuidar da qualidade do sono na população. E hoje em dia, a questão da longevidade. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando uma longevidade. Sim, E realmente estão conseguindo, né? Então, e o sono, ele impacta diretamente nessa longevidade. Então, se você tiver um sono de qualidade, você vai ter uma longevidade, você vai ter qualidade de vida, né? Ao longo dos anos, né? E principalmente nessa fase, né? Que é uma sim, sim, fase onde a gente sabe que é a fase do envelhecimento. Então, envelhecer com qualidade, com saúde, tem que ter sono de qualidade. Senão, não vai conseguir chegar lá, com né? Ou certeza. vai chegar lá e realmente não vai ter qualidade, né? Mas realmente. E outra coisa importante é porque a prevalência no idoso da apneia do sono chega a 80%, né? Chega de 60% a 80%. Então, realmente é uma população que a gente precisa olhar mais e, assim, a gente tem que vencer as dificuldades, as barreiras desde o Sim, diagnóstico, né? realmente é um assunto, como eu lhe falei, que me intriga, assim, né? Você cuidar da apneia do sono na população idosa por conta dessas dificuldades, né? Não só do diagnóstico, né? O idoso, muitas vezes, ele não tem um companheiro de cama que pode relatar isso, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo da nossa população, É né? verdade. Eu acho, o tema, inclusive, dessa campanha desse ano foi, né, faça da saúde do seu sono uma prioridade. Então, acho que procurar o sono, um sono de qualidade. No outro dia eu fui fazer uma aula e aí o tema da aula, assim, era existe sono perfeito, né? E aí eu achei interessante, né? E eu até perguntei no chat GPT, né? Existe sono perfeito? Então, na Sim. verdade, assim, não existe o sono perfeito, né? O sono, até falei uma vez que a procura do sono perfeito, né? Então, não existe um sono perfeito, né? Existe um sono saudável, Sono né? saudável, né? é verdade. Às vezes, a busca pela perfeição do sono, muitas vezes pode levar a comportamentos ruins, né? Então, por exemplo, existem pessoas que procuram excessivamente o sono, monitoram excessivamente o sono, É verdade. né? É a chamada ortossônia. Mas voltando assim para nossa, né, para a apneia do sono, eu acho
que realmente, nesses últimos anos, a população idosa é a população que tem sofrido bastante. A gente tem que buscar, né, investigar o sono e a apneia do sono nessa população e tratar, né? E não sei se essa é a tua experiência em relação à adaptação do CPAP nessa população, se ela é mais difícil do que na população adulta, né? Não sei se tu tem essa percepção, se isso realmente é um estigma. O que você acha, Então, assim? é engraçado, né? A gente pode até imaginar que o idoso não vai se adaptar ao CPAP, né? Mas os idosos, eles são pessoas disciplinadas. Então, quando é um idoso que ele ainda tem a sua autonomia, né? Ele faz suas atividades, ele consegue colocar a máscara, ele mesmo colocar a máscara, né? Nele. Então, os equipamentos hoje são equipamentos automáticos, eles ligam e desligam sozinho. Então, isso facilita para o idoso, Sim, né? Então, assim, o que que eu percebo? Quando a gente adapta o aparelho, quando a gente faz o tratamento de um idoso e a gente faz as etapas certinhas, ele passa por uma avaliação onde ele é bem orientado e ele consegue começar a perceber a melhora, principalmente porque quando ele dorme bem, ele começa a ele ficar mais ativo durante o dia, ele se sente melhor, ele começa a ficar mais independente. ele Né? percebe, Ele né? consegue perceber isso. E aí ele adapta no aparelho de uma forma muito melhor que um adulto. E aí ele é disciplinado, ele usa todas as noites, sabe? É muito interessante. Eu tenho pacientes de 93 Que, anos que usam CPAP e elas cuidam, essa paciente, ela cuida do aparelho dela, já usa CPAP há uns 6 anos, ela usa CPAP. Ela está com 93 anos hoje. E ela cuida do aparelho dela, ela mesma faz a higienização do material, ela sabe? É todo cuidado com o equipamento. Ela mesma coloca a tem, máscara, tira a máscara. Então, assim. E outra coisa interessante é a gente pensar sempre, quando a gente vai tratar um idoso, é que ele precisa ter essa autonomia. Então, tem que ser uma máscara que ele consiga colocar, uma máscara prática, que ele não fique dependendo de outra pessoa, né? isso é verdade, E né? aí a gente adapta esse idoso e ele adapta e ele fica de um jeito adaptado 100%, que é fantástico você ver o resultado. Eu acho, eu, eu tenho assim é um campo, como eu lhe falei, que eu gosto, né, de pesquisar, né, o sono no idoso, a apneia do sono do idoso, mas isso realmente tem idosos que se adaptam muito bem, né, Sim, e principalmente se tem uma cognição, né, então é, a gente sabe que, por exemplo, né, o que impacta a adesão, né, é o nível educacional, né, sim. né? Mas eu fico, né? Eu fico pensando, né? E tem realmente da dificuldade, né? Que A gente tem mais dificuldade em relação, às vezes, à limitação, às vezes até motora, né, que ele não consegue colocar a máscara, e também a parte de entendimento, às vezes, né, a porque parte cognitiva, né? cognitiva. Então, às vezes ele pode acordar no meio da noite, não entender o que está acontecendo ali, por que que ele está usando aquela máscara, né? Então, quando o idoso tem essas limitações, realmente um comprometimento maior cognitivo fica mais difícil de Fica mais, adaptar. E aí a gente precisa da família. sim, da Então, a integração, família, ela é extremamente sim, importante quando a gente fala de uma adaptação de tratamento de apneia do sono para o idoso. A família tem que caminhar junto, né? Precisa ajudar esse idoso. E aí tem que ter um acompanhante ali é, durante a noite para dormir com aquele idoso no quarto, ajudar, sabendo o quê? Que o benefício no tratamento da apneia do sono para o idoso vai ser fantástico, né? Ele vai, olha, imagina um idoso que tem apneia do sono, a sobrevida diminui, né? Para qualquer pessoa, mas o idoso ele vai diminuir a sobrevida. Ele está correndo o risco de fazer um AVC, de ter um derrame ali durante uma apneia dessas mais prolongada, um infarto. Então, olha quantos riscos. sonolência, né? Então, A sonolência excessiva durante o dia, ele pode ter queda, mais risco de queda. Então, olha os benefícios que a gente vai estar devolvendo para essa pessoa, para esse idoso, se ele tratar. Então, o engajamento da família, o suporte da família é crucial, é muito importante. isso é verdade, né? Acho que o que talvez o que impacta na adesão da apneia, né, de uma forma geral, é a gravidade, né? Daquelas pessoas que se adaptam mais ao CPAP, né, que tem uma apneia mais grave, Sim, eles observam a melhora da qualidade de vida com o aparelho, né, o nível educacional, e eu acho que o engajamento também da família, né, particularmente no idoso, já com
certo comprometimento cognitivo, Fica né? muito mais difícil. Realmente, mas eu acho que isso é um desafio, né? A gente não pode desanimar, né? Quem trabalha com sono nessa população, mas eu fico, é um assunto que realmente me agrada, né? Por conta desses desafios, né? E um outro aspecto na apneia, assim, que me angustia muito também é o paciente com apneia e insônia, né? Que recentemente o pessoal tem, eu não gosto desse termo, tem denominado que é comisa. Comisa. Né? Eu acho que é um campo ainda pouco investigado, né? Então, por exemplo, a apneia do sono acontece 1 em cada 3 pessoas, né? A insônia também, né? A insônia também é muito Em prevalente, torno de né? 30% da população tem sintomas de insônia, né? Então, nesse público que tem essa dupla comorbidade, você tratar a apneia, às vezes, o uso de CPAP piora a insônia e o uso de medicamentos para dormir piora a apneia. Então, é algo desafiador. É verdade. Né? E aí, muitas vezes, a gente precisa da ajuda de profissionais, né? Psicólogos, para fazer uma terapia comportamental junto daquele indivíduo. Às vezes, você pega paciente que tem uma fobia, né? Da máscara, Sim. né? Simplesmente da máscara, de colocar uma máscara, inclusive a máscara nasal, Sim. né? Então, realmente, eu acho que é importante o tratamento multidisciplinar, inclusive incluir um psicólogo na equipe, né? Cada vez mais a gente vê como é importante e a gente precisa disso, dos profissionais em cada área. Então, a apneia do sono, por ela ser uma doença multifatorial, né? Ela é causada por vários fatores, né? Os mais diversos tratamentos, a gente tem visto que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, cada profissional e as terapias combinadas, Sim. cada um fazendo a sua parte em prol daquele paciente. Então, se a gente trata um paciente, às vezes, isoladamente, ele tem apneia e tem insônia, estou tratando só a apneia, Sim. e ele continua com a insônia, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de dormir, ele vai ter a fobia da máscara, ele vai acordar no meio da noite, ele vai retirar o equipamento, ou seja, estamos tratando só a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório, e não estamos tratando um distúrbio comportamental, que é a insônia. Sim. Então, não adianta, o tratamento dele não vai fluir, e os benefícios também não vão ser 100%. Né? Então, por isso que é muito importante a gente incluir esses profissionais e ter um psicólogo do sono para acompanhar o paciente. Isso é verdade. Ter uma fono do sono para fazer os exercícios miofuncionais para ajudar na adesão ao CPAP. Então, vejam quantos profissionais aí para atender um paciente. E o odontólogo, né? Acho que o odontólogo, Odontólogo. às vezes o paciente não tolera CPAP, a gente não fala, né? Mas e o aparelho intraoral é uma realidade. Né? Para a apneia leve, né? A gente vê muito assim, o paciente que tem um ronco primário, Sim. né? O sono fragmentado, ele não chega a ter apneia, mas ele tem ronco primário, ele ronca a noite inteira, e aí ele acorda cansado, ele tem os mesmos sintomas Sim. lá da apneia do sono. Acorda cansado, tem o sono fragmentado também pelo ronco, mas ele não é um paciente que ele adaptou ao CPAP. Então, esse paciente é um paciente elegível a fazer uma placa, né, de avanço mandibular e tratar lá com o dentista do sono. É muito, a equipe, assim, a gente vê que o sono, como ele é amplo, né, essa área do sono, é uma área nova, mas cada vez mais a gente está tendo que trabalhar em conjunto. Eu acho que é isso mesmo. Isso é muito legal, é fantástico. Por isso que acho que a área do sono ela é tão apaixonante, assim, né? Eu acho que é uma área que está realmente recente, né? Nesses últimos 20 anos, né? Da década de 80 para cá, no Brasil um pouco mais recente ainda, e realmente tem permitido, então, a troca de experiência, né? Hoje, eu sempre falo, né, que o sono é multidisciplinar, né? Aqui a gente está caminhando ainda, né, de certa forma lento, mas espero que acho que já tivemos pior, né? Nós estamos nessa trajetória já há alguns anos, né, doutor Sim. Maurício? Já estamos aí desde 2000 e quando foi o primeiro laboratório que você iniciou, 2005? 2000 eu acho que foi 2004, né? 2004, foi 2004, 2005, né? foi, né? Primeiro laboratório do sono em Manaus. Então, assim, há quantos anos atrás, né? A gente está assim, trabalhando, né? há poucos, né? O quê? 20 anos, mais ou menos, aí a gente está Não aí. pode falar muito, senão vai Mas estamos aí. vai denunciar nossa idade. Mas já, não, somos jovens, né? Mas já melhorou muito, Sim, né? sim. Assim, melhorou, porque antigamente a gente quase não tinha diagnóstico. E aí, falando do diagnóstico ainda, chegamos na parte do exame. Sim. Né? Então, existe um exame que faz o diagnóstico do sono, né? Que complementa esse diagnóstico que inicia na consulta. Mas e esse exame? Fala um pouquinho do diagnóstico do sono. Qual é o exame que a gente deve fazer para diagnosticar o sono?
Então, existe... Assim, então, muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, qual o exame que eu posso fazer para diagnosticar? Às vezes uma entrevista clínica você consegue fazer o diagnóstico, né? Não necessariamente há necessidade de fazer um exame, no caso que a gente está falando, né, vai falar é a polissonografia. Por exemplo, transtorno de sono, o diagnóstico é clínico, não quer, né? Você faz uma entrevista clínica, né, vê os sintomas, às vezes aplica um diário do sono, né? Então, nem sempre há necessidade de realizar a polissonografia, né? A polissonografia é esse exame que a gente avalia vários parâmetros fisiológicos do sono, né? A atividade elétrico-cerebral, o movimento de olhos, o tônus motor do queixo, das pernas, né? O sensor respiratório, o ronco, né? Frequência cardíaca, posição do corpórea, né? Então, é um exame que avalia vários parâmetros. Esse exame ele pode ser feito com mais de 7 canais, avaliando todos esses parâmetros. Quando ele é feito dessa forma, é a polissonografia padrão, gold standard, que é o chamado polissonografia tipo 1, né? Inclusive com vídeo, você pode gravar, né? As outras polissonografias realizadas em casa são polissonografias, né, que têm o mesmo propósito, né? Existe uma classificação, eu não gosto muito dessa classificação, que avalia em níveis, né? Então, a polissonografia tipo 1, né? Tipo 2, 3. A tipo 2, 3 e 4, né? A tipo 2 é a mesma polissonografia, sendo que é realizada sem um técnico, no ambiente domiciliar. E a tipo 3 e 4, né, na verdade, existe um questionamento, né? O Alan, o nosso ex-orientador, ele fala que, na verdade, a polissonografia tipo 3 e 4 é um monitoramento cardiopulmonar e não seria poligrafia, né? Então, existe esse questionamento em relação a isso. A polissonografia tipo 3, ela tem que ter necessariamente 4 canais, pelo menos, né? E a tipo 2, pelo menos 2, né? Então, para diagnóstico de apneia do sono, a gente está falando de apneia, né? Então você precisa de uma polissonografia tipo 1, 2 ou 3. Né? Ah, doutor, existe outros aparelhinhos, existe o meu monitor do relógio que mede o meu sono, eu faço o diagnóstico? Existe, né? Você pode fazer isso, né? Eu acho que aí a gente tem... Mas né? é mais simplificado, simplificado. Né? Assim, o tipo 4 já a gente chama de rastreio. Rastreio para diagnóstico de apneia. Então, ele não chega a fechar o diagnóstico, ele rastreia. Porque o correto mesmo é a gente ou fazer o tipo 1, que você vai dormir na clínica, monitorado e sendo monitorado por um técnico, ou o tipo 2 e o 3 que você faz no seu domicílio. Sim. Né? Então, são exames mais portáteis, são mais simplificados, mas eles fazem o diagnóstico da apneia do sono. Já o tipo 4 é um rastreio. É um rastreio. Né? Ele serve como um... acompanhamento, né? Também acho que tem uma indicação boa, que é um acompanhamento, né? Eu uso muito lá na clínica para acompanhamento. Eu falei disso porque, assim, não estava me referindo exatamente à polissonografia tipo 4, né? Hoje em dia a gente pode monitorar o nosso sono com esses aplicativos de celular, esses aplicativos de smartwatch, que são acelerômetros. Aquilo lá, ele não avalia, né, na verdade, ele não avalia estritamente o sono. Ele avalia o movimento e infere se esse movimento, se você está acordado ou dormindo, tá? Mas, de fato, ele não avalia essencialmente o sono. Né? Ele faz uma avaliação indireta, uma estimativa, né? Então, ele é um balizador, no caso. Ele dá um sinal ali se você está mais tempo dormindo ou mais tempo acordado. Isso, né? Então, isso é importante falar, porque muitas pessoas hoje, elas chegam no consultório com relógio. Elas falam, não, mas o meu relógio disse que eu tive tantos % de sono REM. Eu falo, olha, sono REM é uma fase do sono e ela só é medida no exame tipo 1. Isso. Então, o relógio, isso não é fidedigno, né? Não é. Tem vários estudos mostrando que não tem uma certa validade, né, comparado com a polissonografia, né, que é o exame padrão. Mas eu acho que tem ajuda, né, por exemplo, porque né? acaba alertando, né, a pessoa. De uma certa forma, você está dormindo com o relógio. Uma pessoa privada do sono, né, que tem um sono irregular, né, que dorme em tempo inadequado. Então, de repente,
né, eu acho que o monitoramento indireto, né, pelos aplicativos ajudaria nessa Nesse forma, sentido né? aí. Mas então a gente tem esse exame do sono, que a gente precisa divulgar, falar desse exame. E hoje em dia esse exame ele é permitido fazer em casa, que são os domiciliares. E muitos pacientes relatam, doutor Maurício, que o exame feito na clínica, ele realmente é o tipo 1, ele é o exame mais completo. A gente tem todas as informações que a gente precisa, né, para avaliar ali o padrão de Sim, sono, né, as fases do sono, tudo. Mas é um exame que, por retirar, pela pessoa ter que sair do seu ambiente, da sua cama, da sua casa e dormir numa clínica, de uma certa forma já muda o padrão do sono. Então, tem pessoas, muitos que, pacientes que relatam que, que é, nossa, mas eu não dormi nessa noite, né? Eu não é, consegui dormir realmente. E aí, assim, alguns, eles preferem fazer o exame em domicílio, né? é verdade isso. Hoje em dia a tecnologia veio, né, para Veio melhorar, para né? ajudar a gente, Antigamente né? o polígrafo, né, o primeiro polissonógrafo era um equipamento analógico, né? Não era digital, né? Você precisava para fazer uma leitura de um exame você precisava metros e metros de papel, né? Você imprimia no papel o registro. Nossa, é realmente Saía desse tamanho, se né? A saía impressão. Era um livro quase. saiu uma bíblia só para registros dos sinais, né? Hoje em dia simplificou bastante, né? E cada vez mais o polissonógrafo, né, fica mais compacto, né? Hoje em dia você consegue fazer uma polissonografia completa em casa, você consegue, né? Ainda há uma certa limitação para o vídeo, né? Você fazer uma gravação noturna, Sim. né? Então eu acho que cada dia mais a gente está fazendo o exame no laboratório para casos mais complexos, Sim, gostaria né? que o senhor falasse Casos assim. mais A complexos, indicação, né? né? A indicação. Paciente, por exemplo, polissonografia tipo 1, né? Aquele paciente com distúrbio do sono, com distúrbio do movimento, né? Você tem um sono agitado, você tem que caracterizar, né? Essas manifestações corporais, aí realmente você tem que fazer no vídeo lá com o técnico, né? Mas, mas os outros casos mais simples, né? Por exemplo, uma apneia simples, sem tanta comorbidade, o paciente não tem tanta comorbidade, você pode fazer perfeitamente uma polissonografia domiciliar, né? Tipo 2, 3, né? E sempre importante, assim, por isso que é importante fazer uma boa indicação, né? Porque às vezes Exatamente. por exemplo, eu recebo lá na clínica, né? O paciente com diagnóstico, né? Com pedido de polissonografia para o diagnóstico de insônia, né? Então, né, o paciente não vai dormir na clínica, né? Sim. O paciente vai ficar angustiado, porque ele não vai conseguir dormir. O técnico vai ficar angustiado, porque o paciente não vai conseguir dormir, vai se levantar. Então, às vezes, não há necessidade, né? Especificamente, em algumas condições, né? Sim. Agora, assim, em relação ao distúrbio respiratório, acho que simplificou bastante, né? Então, vai deixar a polissonografia tipo 1 para casos complexos. Por exemplo, eu peguei um paciente, eu acho que foi até um paciente seu, ele tinha uma apneia, né? Ele tinha uma apneia bem tratada, estava usando o CPAP, e ele estava com muito movimentos corporais, né? Mesmo Sim. bem adaptado. E aí a gente teve que falar para ele, olha, não, você tem que fazer um exame na clínica com vídeo, né, passar a noite aqui. E ele, né, na verdade, ele tinha um transtorno comportamental do sono REM. A gente conseguiu caracterizar, né, ele tinha vários comportamentos complexos, chutava, tinha um REM sem atonismo, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, Olha que interessante. a polissonografia, né, no laboratório tipo 1 vai ser reservada para esses casos complexos. Paciente, às vezes, um paciente com hipoventilação, de repente você tem que fazer o diagnóstico pela capnografia, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Sim. Aí realmente você vai deixar esses casos para casos mais Para complexos, o tipo né? 1, Né? exatamente. E até porque a gente não, a gente tem uma demanda reprimida, né? A gente tem uma demanda de pessoas que precisam fazer esse exame e o número de laboratórios que a gente tem aqui no norte são mínimos, né? A gente tem dois laboratórios, né? A gente tem hoje em Manaus dois ou três. Dois, acho que Acho que três. hoje acho que nós estamos com 3 laboratórios, ou seja, 3 clínicas somente que fazem o exame do sono tipo 1. É. E aí, imagina essa demanda reprimida. Nós temos aqui 2 milhões de habitantes. Pensando em 33% dessa população, precisando fazer exame, então imagina a quantidade de exames. Então, realmente, a tecnologia, ela veio para nos ajudar no diagnóstico. O que realmente precisa ser feito é uma boa anamnese para identificar
Qual a indicação, né? Com a correta Qual a indicação, correta né? indicação? Se o tipo 1, se o paciente tem comorbidades associadas, né? Se a gente está investigando outro distúrbio, que não seja o respiratório, ou se é um paciente que a gente está investigando somente um distúrbio respiratório, que é a apneia e ronco. Então, aí, a gente consegue separar melhor dessa maneira, né? E Sim. diagnosticar mais pessoas e ajudar mais pessoas. Eu sempre falo que a apneia, né? Na apneia, quando a gente fala de apneia, o distúrbio respiratório mais frequente, a apneia é um problema de saúde pública, né? Sim. E aqui no Amazonas, na região norte, isso é ainda mais, sabe? Que a gente trabalha tanto no setor privado quanto no público, a gente vê, né? Infelizmente, no setor público há sequer, né? Investimento em relação a isso. Tem investimento no nosso grupo através de pesquisa, mas, né, você não vê, né, a criação de laboratórios de sono voltada para a população do Sistema Único de Saúde, né, o acesso, né, ainda é limitado. O acesso é limitado infelizmente, apesar de ser uma doença de saúde pública, pela magnitude dela, né, pela prevalência, ela ainda é uma doença subdiagnosticada e o acesso ainda é muito pouco mesmo, é limitado. Mas as pessoas precisam procurar. Sim, com certeza. Né? A gente está aqui, o objetivo é esse, né? Nosso objetivo é esse, é passar informação para que as pessoas entendam que o sono, e acontecem distúrbios no sono, e eles precisam ser diagnosticados, né? E aí tem exames para isso, específicos. E a tecnologia veio para ajudar, e a gente viu que depois disso, principalmente depois de pós-pandemia, pós-pandemia, a gente teve o diagnóstico da apneia aumentou. É verdade. As pessoas começaram a observar mais o sono na pandemia. Quando elas começaram a ficar mais em casa, né, naquele momento ali, elas começaram a perceber que o sono não era um sono normal, não era um sono saudável. Algo tinha errado no sono. E aí começaram a atentar mais para o sono, olhar mais para o sono. E isso, o diagnóstico também aumentou. Claro que a gente ainda precisa aumentar muito. E falando em relação ao Brasil, saiu um estudo agora no último Congresso do Sono, que o norte ainda é a região do Brasil que menos faz diagnóstico. Então, realmente nós aqui estamos muito aquém, né, do restante do Brasil. Os diagnósticos estão mais concentrados ali na região sudeste, ali, na região centro, né, do Brasil. E a região norte ainda é a região que menos faz diagnóstico. E para a gente tratar, a gente tem que fazer o diagnóstico. É verdade. Né? E muitas vezes o diagnóstico, doutor Maurício, ele parte do próprio paciente. Ele busca, né? Ele chega no médico e fala, doutor, eu não estou dormindo bem. Porque o diagnóstico às vezes não parte do próprio profissional, né? De perguntar sobre uma pergunta simples, como está o seu sono? Né? Isso é verdade. Aí o paciente parte do paciente. Então, por isso que é importante passar informação. O nosso objetivo com o podcast do sono é justamente divulgar informação para que as pessoas entendam que elas precisam ter um sono saudável se elas quiserem ter saúde. E para esse sono ser saudável, precisa ser tratado. Muitas vezes o sono tem distúrbios, né? Imagina, mais de 80 distúrbios, né, que compõem aí o sono. E a gente precisa tratar. Para isso, tem que fazer um diagnóstico. O diagnóstico tem que ser um diagnóstico assertivo para conseguir fazer também, para ter uma conduta de tratamento assertivo. Porque muitas vezes o tratamento fica confuso, né? É verdade. Começa-se com medicação. Muitas vezes o paciente tem apneia do sono e ele começa a tomar medicação para dormir. Isso. E isso piora o quadro de apneia. Eu sempre mostro assim, quando falo de apneia, eu sempre mostro aquele vídeo. Tem um vídeo engraçado no YouTube, acho que vocês depois eu posso compartilhar, que mostra, por exemplo, né, um pai brincando com o filho, um pai um pouquinho acima do peso, né, dormindo do lado do filho, né? Sim. E aí ele roncando, o filho despertando, né, várias vezes, né? Então a gente fala que realmente o sono, no caso da apneia do sono, impacta a saúde do parceiro, né, de cama. Às vezes, quantas vezes a gente atende paciente que vem no nosso consultório relatando, doutor, eu tenho que tratar o sono do meu marido ou vice-versa, porque senão eu vou me separar, né? Isso é um tema muito importante, a gente tem que discutir, né? E se você tem o seu parceiro de cama, né? Geralmente, a apneia, a gente falou da epidemiologia, né? Mas a apneia é mais prevalente no homem, né? Sim. E a insônia na mulher, né? Então, imagina essa combinação. O indivíduo, homem, tem apneia, né? A sua esposa tem insônia, né? Então, imagina, por exemplo, como é o sono do casal, o sono principalmente da mulher, né? Que tem insônia, né? Na menopausa, os dois sexos praticamente se equiparam, né? Em termos de prevalência, né? De frequência.
Mas né, o sono, a apneia, na verdade, ela envolve, né, né, o casal, né? Então, a Envolve o separação casal. do sono, né? Existe até O divórcio o do sono, divórcio do né? sono. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que conversar mesmo. Se você tem alguém que está dormindo do seu lado, que tem, né, se tem ronco, se tem pausas respiratórias, se tem apneia, não, procure, fale para ele procurar o seu médico, peça para ele fazer, O né, exame o da exame, né, o polissonografia. exame da polissonografia, né, porque acho que é importante isso a gente falar, né? Exatamente. E eu trato praticamente todos os dias, eu recebo Né? casais no consultório. E quem traz o marido, quem traz o paciente é a Né? esposa, né? Geralmente é É o expor. companheiro. Por quê? Porque o ronco, ele tá assim, ó, impactando diretamente na qualidade do sono do seu parceiro. Então, o que tem que ser entendido é que esse problema, ele acaba com a saúde dos dois. Acaba com a saúde, o ronco da pessoa que está roncando e também prejudica o sono da pessoa que está ao lado. E tratando o ronco, nós vamos estar tratando os dois. Vai melhorar o sono, a qualidade do seu sono, que está roncando, e vai melhorar a qualidade do Claro. sono do seu parceiro. E o casal fica feliz, né? É verdade, né? Então, diariamente, é muito comum os casais vêm em busca de um tratamento, E né? depois voltam, né? E depois voltam nos agradecendo, né? Doutor, você salvou meu casamento e vice-versa, né? Exatamente. Eu acho que isso é o nosso papel, né? Conversar sobre essa doença que é muito prevalente, ainda subdiagnosticada, né? Eu acho que, né? É o Nosso papel recado. é esse aí. Então, assim, se você percebe, né, que tem ronco, que tem sintoma de apneia, se você percebe, porque tem os sintomas noturnos e os diurnos. Os Sim. noturnos, geralmente quem percebe é o parceiro. Então, quem está ao seu lado, se está reclamando do ronco, está avisando que você está parando de respirar, então comece a dar ouvido, né? Dê atenção a essa mensagem. E se você está acordando cansado, tem sonolência durante o dia, dorme uma noite inteira e continua acordando cansado, procure avaliar o sono, né? Porque realmente pode estar acontecendo esse problema aí no sono. E tratar o sono é imprescindível, né? Priorizar o sono. Tratar o sono vai devolver saúde. A gente vê claramente pacientes que começam o tratamento do sono, estavam com problema de pressão alta, estavam sofrendo com arritmia cardíaca, algumas arritmias que estão associadas à apneia também. Começam a tratar o sono, tratar a apneia do sono, melhora, né? Diminui a quantidade de medicações. Pessoas que achavam que estavam sofrendo de insônia, elas começam a tratar o sono e já melhora da insônia também. Então, o tratamento é muito importante, mas para isso precisa passar pelo diagnóstico. E por isso que a gente está aqui falando sobre isso. E da forma como o senhor abordou, foi excelente, desde o início da anamnese, como o paciente, né, entender o que está acontecendo com o paciente, os seus sintomas, né, as comorbidades, as patologias que ele pode ter associada e os exames que ele pode fazer para fazer o diagnóstico do sono. Então, se você sente qualquer sintoma, é importante que você procure um especialista do sono. E é o profissional capacitado que vai te ajudar a diagnosticar e tratar o teu sono. Que Ok. bom, doutor Maurício. Olha, muito obrigada. Muito obrigado pelo Gostaria convite. que você deixasse as suas considerações finais, mas foi um papo muito legal, muito interessante. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E como alerta e como informação, né? Que o nosso papel é passar informação. Obrigado, né? Obrigado, Luciane, pelo convite, né? Gostei do espaço aqui, né? Bem agradável. E sempre falar, né? Falar sobre sono, para gente que trabalha, né, com sono é sempre gratificante, né? E passar uma mensagem, né, para os telespectadores, para os pacientes, né, da nossa atividade, né? Lembrando que a gente estava uma semana atrás na Semana do Sono e nós participamos da Academia Brasileira de Sono Regional do Amazonas, né? Sempre estamos à disposição para isso, né? E você faz parte da história do sono e a gente está aqui para ajudar. Então, obrigado, né? Muito obrigada, doutor Maurício, pela sua participação. Obrigado. Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam esse conteúdo, compartilhem com seus amigos, para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas a dormirem melhor, melhorarem a sua saúde.